Fala aí galera do Vai Cair no Enem, sou o professor João Pedro Holanda, do curso Humanidades e da revisão Reflito X. E nesse momento eleitoral, nesse momento de polarização e acirramento das disputas políticas, é interessante a gente entender determinadas expressões do vocabulário político que estão começando a emergir, estão começando a se expressar com mais força hoje. A gente vê o tempo todo expressões como fascismo, nazismo, comunismo e socialismo sendo expressas nas bocas de várias pessoas. Entender direitinho, historicamente, sociologicamente, politicamente, o que significa cada expressão é muito importante para um debate mais qualificado. Vê só, no século XIX, com a emersão da Revolução Industrial, com essa emergência da Revolução Industrial, as portas do mundo para um capitalismo de novo tipo estão abertas. As contradições entre capitalistas e trabalhadores se acirram, de modo que o movimento da classe trabalhadora em prol da transformação social, em prol da construção de um novo mundo, vai ganhar um corpo teórico. Esse corpo teórico é chamado de socialismo. Ele é expresso por diversas correntes teóricas. Existem diversos tipos de socialismo. Um deles é o socialismo marxista. Marx acredita piamente que a história da humanidade é a história das contradições e das lutas entre as classes sociais. E que um dia essa luta de classes seria encerrada quando a classe trabalhadora, oprimida e explorada pelo capitalismo, assumiria o poder. A sociedade socialista é a sociedade dirigida pela própria classe trabalhadora, pela própria classe operária, em contraposição ao domínio burguês. Então o socialismo é essa etapa de transição, essa etapa onde o trabalhador assume o controle do Estado. Mais tarde esse Estado será desnecessário, porque para Karl Marx o Estado existe para que uma classe oprima outra, para que uma classe explore outra. Quando a dominação burguesa acabar no campo social, político, cultural e econômico, só restará uma classe social. A luta de classe se encerrará, o Estado se encerrará e a gente viverá na sociedade do tipo comunista. O socialismo, portanto, é essa etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo, dois modos de produção. Tranquilo? No século XX, esse acirramento político vai se expressar, inclusive, em guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial é um confronto entre países imperialistas, entre países que correm em tempos diferentes nessa prática imperialista decorrente da Revolução Industrial. A gente tem uma Itália e a Alemanha atrasadas por conta do seu processo de unificação tardia, enquanto que a gente tem uma Bélgica, uma França e uma Inglaterra adiantadas demais nesse processo de corrida imperialista, nesse processo colonial ou neocolonial. Então essa Primeira Guerra Mundial vai eclodir em 1914, se encerra em 1918 e os países vencedores jogam nas costas da Alemanha todo o ônus, todo o peso, toda a culpa pela Primeira Guerra Mundial. E aí começa a emergir nesses países mais empobrecidos, nesses países que entram em crises profundas no final da Primeira Guerra, e especialmente também nos anos 30, depois da crise de 29 lá nos Estados Unidos, uma política de extrema direita, uma política extremamente conservadora, que é o chamado fascismo. O fascismo é uma invenção italiana, mais ou menos de 1918, e que também vai se espalhar pelo restante da Europa e até pelo restante do mundo. O fascismo é um movimento de direita porque é conservador. O fascismo é a tentativa da burguesia de evitar o avanço socialista, de evitar o perigo de uma revolução, até porque a União Soviética está dando certo. A galera não conseguiu derrubar a Revolução Bolchevique, né, mesmo com a Guerra Civil, até 1922. Então a burguesia, com medo desse avanço do movimento operário, começa a patrocinar movimentos extremamente conservadores, mas com a roupagem modernizadora. E essa é a grande característica do fascismo. O fascismo tem um conteúdo conservador, apesar de ter uma forma extremamente modernizadora. O fascismo também se caracteriza pela ideologia do pragmatismo radical. O que seria esse pragmatismo radical? O Duce, o líder Mussolini, tem uma frase que eu acho que explica plenamente o que é esse pragmatismo. Ele fala: a ação enterrou a filosofia. O fascismo ele é dotado de ação, de prática e com um corpo teórico muito inexpressivo. E essa é uma grande diferença entre fascismo, a extrema-direita, e o marxismo, a extrema-esquerda. O marxismo prega a unidade entre teoria e prática, aquilo que Marx vai chamar de praxis, enquanto que o fascismo prega uma prática total, prega o fim da teoria. Portanto, ele é muito adaptável a cada realidade. Existem diversos tipos de fascismos, especialmente por conta dessa ideologia do pragmatismo radical. Agora, se o pragmatismo radical é tão forte, se a gente tem pouco apelo teórico, quais são as diretrizes desse movimento? Como convencer o povo a aderir ao fascismo? Através de mitos.
através de mitos irracionalistas. E o principal mito de qualquer movimento fascista, seja moderno, seja o clássico dos anos 20 e 30, é o mito da pátria. Para o fascista, a pátria é o guia do seu movimento. A pátria não encontra contradições, enquanto que para Marx, a luta de classes é o que move a história. Para o movimento nazifascista, é a luta entre as nações. Os italianos se enxergavam como uma nação proletária. Os fascistas italianos convenciam o povo de que não existe luta de classes, não existe divisões internas no país. Na verdade, existe um grande complô internacional contra essa nação proletarizada, contra essa nação empobrecida que é a Itália. Na Alemanha, o tipo de fascismo empregado lá é o chamado nazismo, assume uma característica, além de patriotismo exagerado, assume uma característica também racista. Culpa-se o judeu, por ser apátrida, por todos os problemas que ocorrem na pátria alemã, inclusive a perda na Primeira Guerra Mundial. Então, não se esquecer, o nazismo é um tipo específico de fascismo, assume características particulares daquele momento alemão, e uma dessas características particulares é o ódio racial, é o preconceito racial, certo? Tudo aquilo que está para além do que se considera normal ou padrão do sentimento de pátria do indivíduo comum, do tipo fascista que eles defendem, seja a raça ariana defendida por Hitler, seja o italiano, né, comum defendido por Mussolini, tudo que está para além disso, seja todas as minorias sociais, devem ser eliminadas. O fascismo, portanto, ele é antidemocrático, antimarxista e até antiliberal na maioria das vezes. Fascismo e socialismo são ideologias extremamente opostas. Então, cuidado para não confundir esses dois conceitos. Já é um consenso na historiografia que o fascismo pertence à extrema-direita e o socialismo, o comunismo, pertence à extrema-esquerda. Apesar de haver, inclusive aqui no Brasil, acho que é o único país no mundo que existe esse tipo de discussão. Mas até mesmo para a sua prova do Enem, considere isso, o fascismo como movimento de extrema-direita, o socialismo, o marxismo como movimento de extrema-esquerda. Um extremamente conservador da estrutura capitalista e o outro extremamente transformador em prol de um novo tipo de sociedade. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer a maioria das dúvidas de vocês. Conte com a gente do Vai Cair no Enem, conte com a gente do curso Humanidades, segue a gente aí no Instagram e fica de olho. Boas eleições e que tudo dê certo para todos nós. Um cheiro, gente. Tchau.